Olá, olá, comandantes, sejam muito bem-vindos a bordo do Grumman Turbo Mallard, a versão turbo do avião da Grumman, que nós já vimos aqui, aliás, um dos modelos que nós vimos aqui. Se vocês quiserem ir à lista de reprodução, está aí na descrição. Nós vimos aqui o Grumman Mallard sem ter os motores turboprop. Este aqui é a versão modificada do original. Este modelo feito para o Flight Simulator X pelo Milton Schupp e a sua equipa. Está absolutamente espetacular. Levou recentemente alguns updates. Eu vou-vos pôr também aí, como sempre, o link na descrição. Ele tem aqui algumas animações engraçadas. Portanto, o Shift é fecha aqui a porta principal. Aliás, deixa-me abrir outra vez, só para a gente ver lá por dentro. Exatamente, tem ali os banquinhos todos. Este é um avião que leva 17 passageiros. Não sei se é assim no FS Economy ou não, mas deve andar lá perto. Portanto, vamos fechar novamente. E o Shift E2 abre aqui. Não sei, sinceramente não sei o que é isto é. Aqui serão os tanques de água, talvez. Por acaso, se souberem, digam-me nos comentários. Mas também abre e fecha. Shift E2. Certo, vamos aqui para dentro. O cockpit virtual também está muito bom. Não está tão bom como o outro, a Grumman Mallard, que foi feito por outras pessoas. Foi uma modificação do avião do Milton Schupp. Mas este aqui também está muito bem. Eu julgo que dá para esconder. Ah não, isto é aqui o trim. Mas eu julgo que dá... Eu jurar que dá para esconder isto. Exatamente. Dá para esconder isto, sempre tem melhor visibilidade aqui. E Shift F10 tem aqui a checklist. Podemos tentar fazer aqui o acionamento manual do avião. Este avião, eu vou-vos já dizer, ele tem, eu sei que digo isto tem mais aviões, mas este aqui tem dos melhores sons que eu já alguma vez ouvi num turboprop, e eu sei que há muita gente que concorda comigo, porque eu já li em fóruns de pessoas que vão buscar o fecheiro de som deste avião e põem noutros aviões, porque é excelente. Eu voei muito este avião no FS Economy, depois deixei de voar por causa de um problema que não era deste avião, mas eu pensava que era do cliente que eu tinha do FS Economy, que não funcionava bem. Eu pensava que era do avião, deixei de voar e fiz mal. Mas pronto, ok. Vamos começar. Starter Engaged. Agora, onde é que está o Starter? É uma boa pergunta. Vamos ver se a gente descobre aqui o Starter, malta. Aqui temos o Power. Podemos ligar o... Não podemos ligar o External Power. Está aqui. Vamos começar pelo direito. Start Engage. Generators On. Portanto, Generator está On. Avionics On. Eu julgo que o Avionics também deve estar On. Eu não sei se ele dá para começar assim, mas já agora vamos testar. Isto também tem Cockpit 2D. Mas aqui a gente talvez veja melhor. Portanto, Avionics. A impressão que seria aqui. Que é External Power. Espera aí. Eu acho que sei porque é que não está a começar. Estava a mistura pobre. Eu acho que os avionics estão on, porque eu não os desliguei. Vamos assumir que estão on. Condition Lever Ground Fine. Pronto, eu pus agora. Throttles to Idle está. Oil Pressure Check. Fuel Pressure Check. Emitter Ranius on. Autopilot off. Rotating Beacon on. Nav Lights as required. Ok, eu acho que nós vamos precisar de Fuel Pump. Já está, já estou a ouvir. Estão a ouvir aqui o nosso motor? Ok, então dá para ligar, ótimo. Vamos ligar o Left Engine. Vamos ligar a Fuel Pump. Já está ótimo. Eu acho que já não preciso aqui das fuel pumps. Certíssimo. Bem, onde é que isto tem as luzes? Temos
Temos aqui o icing, eu acho que não precisamos nada disso hoje. Eu já não vou este avião há uns tempos. Acho que dá para ver. Já não sei onde é que estão as luzes. External lighting está aqui. O beacon já está. Navigation light, landing lights. Vamos ligar. Temos também panel lights. E temos também, o que é isto aqui? Recognition lights. Ok, vamos ligar também. E cabin lights. Nice. Cá estamos. Vamos ver se dá para ver aqui. Exatamente. As luzes de aterragem estão ligadíssimas. Muito bonita esta pintura também. Nova da cerveja. Cerveja Corona Extra. Vamos então pôr aqui um pouco de flaps. E os flaps é este aqui. Eu vou usar o atalho. Vamos pôr só um bocadinho. E agora fiquem atentos no som deste avião enquanto a gente escola aqui. Está fantástico. Isto são dois Pratt & Whitney Turbo, cada um com mais de 600 cavalos de potência. Vamos ver aqui a animação da demonstração de aterragem. O trem fica ali, estão a ver, está muito giro. Esta pintura também excelente. Vamos aqui pôr um bocadinho o nariz mais para cima e depois nós vamos amarar ali ao fundo, que eu escolhi este aeroporto mesmo de propósito, que eu sei que ele está aqui no meio do mar. Muito bom este avião. Vamos tirar os flaps. Shift F10 tem aqui checklist, mas também tem aqui referências. E por exemplo, ok, a velocidade de manobra é quase 130 nós, se bem que aqui parece bastante mais. Maximum Key Operating Speed, portanto para baixar o trem é 130 nós. E depois a velocidade máxima estrutural ou Cruising Speed é de 191 nós, portanto será até onde vai este verde ali. Never Exceeding Speed é de 134 nós, é um avião extremamente rápido, ok? Se compararmos com o Grumman Mallard sem ser a versão turbo, ou mesmo com o Caravan ou qualquer coisa assim, é um avião extremamente rápido. Eu acho que ele, pronto, eu já disse, já deve levar um bocadinho mais de 17 passageiros no FS Economy. Também é um excelente avião para ter lá, é um bocado caro, mais caro que o Cessna Caravan, mas é muito divertido voar, tem um som espetacular. Depois, o piloto automático está aqui. Ok, o piloto automático é isto. Portanto, como é que isto funciona? Aqui vocês metem a altitude. Ok, portanto aqui seria 1100 pés. Se vocês quiserem ir, por exemplo, a 3000 pés. Eu agora não tenho nada no GPS, mas podemos escolher aqui o heading. Vamos, por exemplo, para norte. Eu estou a deixar cair um bocadinho. Vamos, por exemplo, para norte a 3000 pés. Portanto, vocês têm que clicar aqui heading. O Flight Director liga-se logo, depois Autopilot e depois este aqui é para segurar a altitude que nós temos agora, este aqui é para a altitude selecionada, que é esta aqui. Portanto ele vai começar a subir. Podemos também selecionar uma... Não, por acaso não dá vertical speed neste avião, mas pronto, é assim que se usa aqui o piloto automático. Se quiserem neve, para seguir o VOR está aqui, Approach. Este é Back Course Hold Switch, que é quando vocês estão a fazer as coisas ao contrário do ILS. Este aqui é o GPS. Este aqui é só para abrir o painel 2D, que é um bocadinho mais fácil de ver. Pronto, a altitude é para vocês ficarem na altitude que têm. Indicated Airspeed. Vocês podem... Ok, vamos seguir a esta velocidade. Indicated Airspeed. Está a funcionar. Está a funcionar agora, se calhar não funciona neste avião, não sei, eu já não vou há uns tempos.
Mas pronto, é bastante fácil de utilizar. Depois aqui o painel dos rádios é exatamente o que nós temos nos Cessnas e coisa assim. E aqui depois temos os gastos de combustível, que é sempre bom estar de olho nisto, também por causa dos nossos custos no FS Economy e companhia. Bem, ele vai continuar a subir até aos 3000 pés, mas nós queremos é amarar, portanto vamos desligar aqui o piloto automático e o Flight Director e vamos ver se a gente consegue amarar aqui nestas águas azuis. Então, vamos vê-lo aqui de fora um bocadinho, porque ele está realmente muito bonito, este avião. Vou aproveitar para tirar aqui a minha fotografia. Ele tem várias pinturas. Houve uma companhia que usou este avião durante muitos anos, que era chamada Schalk, nos Estados Unidos, que depois acabou em 2007. Eles tiveram também um acidente nos anos 90, acabaram por falecer os pilotos. E muito recentemente houve também um acidente na Austrália. Não sei se foi com a versão turbo, se foi com a versão normal. Também num air show, o piloto estava-se a preparar para amarar. Ele ia a uma distância, ele ia a uma velocidade já bastante pequena, ia só ele e a mulher no aparelho. Eles iam muito devagar e ele virou assim bastante rapidamente. Ia muito próximo do chão e quando virou, o avião acabou por perder altitude muito rapidamente e como eles estavam pertíssimo do chão, eles estavam-se a preparar para amarar, acabaram por embater com a asa no solo e o avião destruiu-se e eles infelizmente faleceram. Pois é um avião que já não é fabricado há muitos anos, mas eu gosto bastante deste avião, tanto da versão turbo como da outra versão. Certo, vamos aqui para dentro. Eu quero me certificar que estamos a perder altitude e vou pôr aqui então os nossos motores em idle, mas ainda estamos aqui a 1900 pés. Vamos aproveitar para dar aqui uma olhadela nos instrumentos. Aqui vocês também têm os gastos de combustível do motor direito e esquerdo. E aqui temos a Above Ground Speed, altitude, ABS, Altitude Above Soil, acho eu, altitude acima do solo. Portanto, estamos quase nos 1500, portanto, confere o que está ali. Outside Air Temperature, estão 12 graus neste momento. Quantidade de combustível, eu tirei algum combustível, portanto não está aqui tão grande. Velocidade vertical, aqui temos o DME, que é o que nos mede a distância quando nós temos algum VOR ligado, portanto é o Distance Measuring Equipment. Ele está aqui ligado a algum VOR qualquer. Depois aqui temos o nosso VOR1, o instrumento que tem o VOR1. Aqui é o VOR2, dá para o ADF também. Depois aqui temos o pau e bola, relógios, velocímetro, não é o normal, não é nenhum bicho de 7 cabeças este avião. E aqui depois temos tudo o que é instrumentos dos motores. Estamos aqui a ouvir o pull-up, nós vamos começar a pôr flaps, se bem que ainda não estamos ali na parte branca, só podemos pôr flaps só aos 110 nós. Por isso eu vou subir aqui um bocadinho o nariz. Temos aqui também algum tráfego marítimo. Okay. Vamos então amarar. Agora já sabe, para amarar não há travões. Então vamos ter que deixar o avião seguir.
depois vamos parar aqui os motores. Enquanto isso, Shift 2 temos, portanto, o rádio e piloto automático. Shift 3 temos o nosso GPS tradicional. Shift 4 temos os aceleradores. Shift 5 temos aqui os avisos. Shift 6 também mais avisos. Shift 7 não temos nada. E Shift 1 temos então o painel 2D, que é o que aparece aqui. Certo, com isto eu queria só parar aqui os motores, porque eu quero ver se ele tem alguma animação. Eles às vezes têm umas animações engraçadas na água. Vamos ver se este modelo tem também ou não. Não sei se vou precisar de travar. Shift é abre a porta, Shift é 2 abre aquela ali, mas parece que não tem. Não tem, porque o outro, o Mallard, tem uma animação engraçada, mete aqui umas boias e faz umas coisitas assim, mas este não. Se quiserem saber qual é que é o outro que eu estou a falar, é um feito pela equipa LDR, e vão aí então à descrição, ou à tarde também a aparecer no ecrã a lista de reprodução com os aviões todos freeware que eu trouxe até agora, portanto vão lá ver. Se gostaram deste vídeo, deixem aí o vosso like, deixem também os vossos comentários e se são novos no canal, então considerem subscrever. Nós estamos a tentar chegar aos 1000 inscritos este ano. Ainda falta um bocado, mas já crescemos bastante com a vossa ajuda, portanto partilhem também com os vossos amigos, partilhem nos vossos grupos de Steam, nos vossos grupos de Facebook, etc., para tentar crescer com pessoas que gostam de Flight Simulator X. Eu sou o Travolta e vejo-vos no próximo episódio. Até lá, fiquem bem.